Abramos a palavra de Deus em Hebreus. A Epístola aos Hebreus, ou o livro aos Hebreus, leremos o capítulo de número 1, os versos 1 e 2. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Acompanhe a leitura da palavra de Deus que não tem erros e não falha. Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar clamando pela iluminação do Espírito Santo. Amado Deus, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra que rege este culto, a Tua palavra que não falha. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua palavra. Renova em nós um coração que ama a Tua palavra, que guarda a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Te amamos e desejamos Te honrar e conhecer a Tua vontade. Revela ela a nós pela palavra. Nós clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, como podemos conhecer a Deus e conhecer a Sua vontade? Essa pergunta é a questão pela qual a verdadeira religião cai ou fica de pé. Como conhecer a Deus e como conhecer a Sua vontade? Essa é uma questão vital. Deus é Espírito infinito e insondável. Deus não é algo que a gente pode colocar em cima da mesa do laboratório, dissecar, analisar e estudar. Deus é o Criador, nós somos criatura. Se Ele não escolhesse se revelar, jamais poderíamos conhecê-lo. Jamais teríamos qualquer conhecimento dEle, se Ele não viesse a nós e não se revelasse a nós. E aprendemos que Deus quis se revelar, e Deus quis se revelar pela própria criação, pelas obras da Sua mão. Na criação Ele se revela como Criador divino, todo-poderoso, sábio, bondoso, que derrama chuvas e traz o sol sobre justos e injustos. No entanto, essa revelação encontra-se diretamente com corações endurecidos e idólatras, que rejeitam a revelação de Deus, rejeitam o Criador para prostrar-se diante da criatura. E assim, a revelação de Deus na criação, Deus se revelando pelas suas obras, o que a gente chama na teologia de revelação geral a todos os homens, apenas os deixa indesculpáveis, como temos aprendido nas exposições noturnas na Epístola aos Romanos. Os homens são indesculpáveis, porque conhecem a Deus, mas o rejeitam. E assim, a revelação geral é insuficiente para dar aos homens o conhecimento do plano redentor de Deus, do caminho da salvação. É necessário que Deus se revele mais do que na criação. E por graça e misericórdia Ele faz exatamente isso. Por graça e misericórdia, Deus quis se revelar mais. Ele quis falar. Ele quis revelar especialmente o seu plano redentor, a sua vontade para o seu povo. O nosso Deus não está mudo, nosso Deus não está distante, nosso Deus não está ausente, o nosso Deus se revela. Este é o título, é o tema da mensagem desta manhã. O nosso Deus se revela. Em Hebreus 1, 1 e 2, nós aprendemos da antiga revelação de Deus, no verso 1, e da suprema revelação de Deus, no verso 2. Assim, voltemos os nossos olhos para a palavra de Deus, para que no verso 1 enxerguemos a antiga revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Essa é a antiga revelação de Deus. Precisamos dissecar essa frase tem muito conteúdo, cada cláusula dela traz muita informação para nós. Precisamos prestar atenção a cada pedaço dela.
A primeira coisa que percebemos e que não pode passar desapercebido é que quem falou foi Deus. Deus falou. Existe uma comunicação, alguém está falando, e quem está falando é o Senhor de toda a criação. Esse texto deixa claro que foi pelos profetas, mas isso não muda o fato de que quem falou foi Deus. Como Pedro escreveu e como nós lemos durante a liturgia, nenhuma profecia provém de particular elucidação, ou seja, de particular interpretação. As profecias não são os profetas olhando para as circunstâncias, interpretando as circunstâncias e falando acerca daquilo, de jeito nenhum. As profecias são Deus movendo os profetas para que eles falem a sua palavra. Por isso que dizemos que a Escritura é inspirada ou soprada por Deus, como está escrito em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Quando o profeta escreve, é Deus quem fala. Deus não mente, Deus não falha. Então, quando o profeta escreve, não há ali nenhuma mentira, não há ali nenhuma falha. A palavra de Deus, escrita pelos profetas, é de Deus, e assim ela não contém erros, ela é inerrante. E ela não contém falhas, ela é infalível, ela não informa errado e ela não conduz ao erro. O que ele diz, ele cumpre. Na Escritura, a palavra é de Deus. No entanto, a palavra não é somente de Deus, ela também é de homens. Nós vemos que Deus falou pelos profetas. Deus usou homens santos para pronunciar as suas palavras. E muita gente usa isso como um recurso, um artifício ou uma desculpa para tentar encontrar erros na Escritura. De fato, tem muitas pessoas que prefeririam que não fosse assim. Tem muitas pessoas que prefeririam que Deus se revelasse a elas mesmas. Se Deus existe, por que Ele não vem aqui e não fala comigo? Deus existe, vem, fala comigo e eu crerei em Ti. Tolice. Tolice. A palavra de Deus revela no livro de Êxodo o terror do povo de Deus, quando Deus fez exatamente isso, quando Deus falou a todos. Quando nós lemos Êxodo 19 e 20, nós percebemos que Deus pronuncia o decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos a todo o povo. E logo depois de pronunciar o decálogo, a Escritura registra em Êxodo 20, 18 a 20, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo sentia que ia morrer por ouvir a voz de Deus e pediu: não faça isso. Moisés, vá lá, ouça a voz de Deus e transmita a nós, para que não morramos. E Moisés fez exatamente isso. E Deus fez exatamente isso com o seu povo por meio de Moisés e de todos os demais profetas. E assim, nós temos a palavra de Deus. A palavra é de Deus. Ela é de homens, mas Deus preservou esses homens para que eles não errassem na transmissão das Escrituras. E assim, então, agora, em linguagem humana, temos acesso ao conhecimento da vontade de Deus. Temos acesso à revelação do nosso Senhor. Deus falou pelos profetas. E o verso ainda diz que Deus falou pelos profetas outrora. Este outrora significa anteriormente. E como nós veremos com mais clareza no verso 2, era antes de Cristo. Esse anteriormente significa antes que Cristo viesse. E outrora Deus falou pelos profetas aos pais. É importante perceber que a epístola faz essa conexão direta com o Antigo Testamento, de forma a chamar aqueles que receberam a revelação de Deus de pais. É muito íntima a conexão. Ele não falou, Deus falou aos profetas, aos hebreus, aos israelitas, aos judeus. O que está escrito na Escritura é, Deus falou aos pais. E de fato, Paulo faz o mesmo argumento, ele diz explicitamente em Gálatas 3, que se somos de Cristo, somos descendentes de Abraão. E aqui nós aprendemos uma lição preciosa da Escritura Sagrada.
O Antigo Testamento não é uma coisa da qual nós não precisamos. Uma coisa que foi dita a eles, não a nós. Não é a eles, é aos pais. Existe uma descendência direta de Abraão até nós. Quando Cristo veio, ele não fez uma disrupção no povo de Deus. Deus tem um povo. Rejeite essa ideia tão corrente nos nossos dias de que a igreja é um povo de segunda categoria, porque o povo de Deus de verdade são os israelitas. Isso está errado. Deus tem um povo, Deus tem um plano redentor. Ainda que nesse plano redentor Deus quis dar primazia à etnia de Abraão para trazer a Cristo, Deus tem um povo. Nós somos enxertados na oliveira dos patriarcas. Esse é o argumento de Paulo em Romanos 11. Existe uma continuidade entre eles e nós, eles são os nossos pais. Mas a grande ênfase deste versículo, e é como ele começa no texto grego, é que Deus falou pelos profetas muitas vezes e de muitas maneiras. Muitas vezes e de muitas maneiras. De muitas maneiras significa as várias formas que Deus usava para comunicar a sua mensagem. Deus falava por sonhos, Deus falava por visões, Deus falava por teofanias, Deus falava boca a boca ou face a face, como ele diz que ele faz com Moisés. Essas são as muitas maneiras de Deus falar antigamente. E quando a Escritura diz muitas vezes, a nossa tradução diz muitas vezes, poderemos trocar muitas vezes por em muitas partes, porque essa tradução talvez comunique melhor aquilo que o texto grego quer comunicar. A palavra é polímeros, e quem lembra de química do ensino médio, talvez lembre-se do polímero. Tinha várias partes. Pois é, a Escritura foi dada em várias partes. Deus não comunicou toda a sua vontade de uma vez só. Ele foi revelando a sua vontade gradualmente, progressivamente. É como uma espécie de foto que começa muito borrada, ela é verdadeira, mas ela está muito borrada. E a cada revelação que Deus vai trazendo, ela vai ficando cada vez mais nítida, cada vez mais clara, cada vez mais cheia de pixels, de forma que a imagem que vai se formando fica cada vez mais óbvia para aquele que o olha. Cada nova porção gradualmente deixava esta imagem do plano redentor de Deus mais claro para o seu povo. E a revelação de Deus tinha um objetivo: completar a imagem da foto. E ela foi completada. E a imagem está presente no verso 2. É o próprio Cristo. Esse é o propósito da revelação: deixar cada vez mais claro até que Cristo viesse e a imagem ficasse perfeita. Por isso, Cristo é a suprema revelação de Deus. É isso que o verso 2 nos ensina. Se outrora Deus falou aos pais pelos profetas de muitas maneiras e em muitas partes, diz o verso 2, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O verso 2 entra como uma poderosa contraparte ao verso 1. O Deus que havia falado outrora, agora falou nos últimos dias. O Deus que havia falado aos pais, agora falou a nós. O Deus que havia falado progressivamente e de múltiplas maneiras pelos profetas, agora falou de forma final e pessoal pelo Filho. A expressão últimos dias não significa semana passada. A expressão últimos dias é uma expressão escatológica do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, começando lá em Gênesis 49:1, na profecia de Jacó, fala diversas e diversas vezes sobre os últimos dias. Era a expectativa do povo de Deus de quando Deus viria e completaria o seu plano redentor, revelaria ele por completo, quando Deus traria finalmente o Messias que havia prometido desde o início, que seria o auge de tudo aquilo que Israel esperava. Nos últimos dias, viria um profeta maior do que Moisés, um sumo sacerdote de uma ordem superior à levítica, e um rei, com um reino mais estabelecido do que o rei Davi. Este Messias seria também o servo sofredor, que se ofereceria como oferta no lugar do povo pelo seu pecado. E assim,
a palavra do Senhor saía de Jerusalém para ensinar as nações. Essa é a profecia dos últimos dias de Isaías 2. A palavra, o verbo de Deus, sairia de Jerusalém e atingiria todas as nações. Assim, o que o autor aos Hebreus está dizendo é que esses últimos dias aguardados chegaram. Nós não estamos esperando ainda os últimos dias. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Os últimos dias estão chegando. Já chegaram. Já faz 2000 anos que esses últimos dias chegaram. Há 2000 anos, a igreja vive os últimos dias. Não tem mais nada a aguardar. Apenas o retorno do Redentor. Todas as promessas que Deus deu já foram inauguradas, aguardando a sua completude final, quando Cristo Jesus retornar em glória. Naquele último dia, tudo será consumado. Nós vivemos os últimos dias. E nesses últimos dias, é belíssimo perceber que o autor inspirado diz que Deus nos falou. Deus nos falou. Só Deus sabe quem escreveu Hebreus. Ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Mas de todos os candidatos, dos principais candidatos, nenhum deles caminhou com Cristo antes da sua crucificação. Nenhum deles ouviu o Sermão do Monte, nenhum deles ouviu o Sermão do Cenáculo ou as 7 palavras da cruz. No entanto, isso não impede o autor dos Hebreus de dizer que Deus nos falou pelo Filho. Deus nos falou. Às vezes, nós ficamos com a ideia de que nós somos desprivilegiados. Puxa vida, teria sido tão bom andar com Cristo na terra, teria sido tão bom ouvir das suas palavras, da sua própria boca. E eu entendo esse sentimento, mas a verdade é que quando nós lemos o registro inspirado daquilo que Cristo fez e falou, nós estamos recebendo comunicação da parte de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus na Escritura Sagrada. Na Bíblia, Deus fala, mas Deus não fala ao nada, Deus fala a nós. E essa é a voz que devemos desejar, e a voz a qual deveremos dar atenção. E por fim, Deus falou pelo Filho. Esta é a forma final da revelação de Deus. É isto que a doutrina da nossa igreja chama de cessacionismo. As formas antigas de Deus revelar a sua vontade cessaram. Deus, agora, nos últimos dias, falou pelo Filho de maneira final. Toda a revelação dada aos pais pelos profetas, em muitas partes e de muitas maneiras, foi projetada para uma única coisa: culminar no Filho. Se Cristo Jesus é a forma final da revelação, não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada. Então, desejar as formas antigas, desejar os sonhos, desejar as visões, desejar contemplar os enigmas de Deus, é rejeitar a Cristo. É dizer que Cristo não foi suficiente. É dizer que aquilo que Cristo fez e revelou era muito pouco. Por quê? Por que eu desejaria as formas antigas, se na Escritura eu encontro a forma final nos últimos dias? Por que eu desejaria as sombras, se agora em Cristo nós desfrutamos da realidade? Por que eu desejaria o mistério, se agora Deus revelou o mistério? Deus falou pelo Filho. Está dito, está consumado, está escrito. É assim que nós devemos dizer, como no Antigo Testamento: à lei e ao testemunho. Se assim eles não falarem, jamais verão a alva. E não é nada fácil, meus irmãos, dizer a este mundo que Deus se revela. Este mundo não aceita um Deus que se revela. Este mundo não aceita um Deus que revela a sua vontade e diz: vivam assim e não vivam assim. Este mundo sempre rejeitará este Deus. E nós sofreremos por isso. E talvez seja por isso que o próprio escritor inspirado tenha colocado no fim do verso 2, que este Filho é a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Cristo é verdadeiro homem. Ele herdou todas as coisas porque ele é o último Adão. Ele fez aquilo que Adão não fez e, portanto, herdou aquilo que Adão não herdou, que é o universo, toda a criação, em especial a vida eterna. É aquilo que Cristo herdou, ele concede a todo aquele que está unido a ele.
Cristo é verdadeiro homem. Mas Cristo também é verdadeiro Deus, porque Ele é o agente da criação. Foi por Ele que foram feitas todas as coisas, que foi feito o universo. Este é o nosso Redentor, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. É desta presença bendita que nós desfrutamos, e isso é o que traz consolo para nós. O consolo que nós recebemos é o consolo de saber que, amando a Cristo, e estando em Cristo, e crendo nele como revelação final de Deus, nós desfrutamos da presença do agente da criação. E nós desfrutamos da herança do último Adão. Nesta vida talvez perderemos tudo por causa de Cristo. Mas na vida por vir, herdaremos tudo em Cristo. Uma coisa não mudou do verso 1 para o verso 2. Deus falou. Deus falou pelos profetas, Deus falou pelo Filho. O mesmo Deus. Não é outro Deus, o mesmo Deus. Deus quis falar anteriormente, Ele quis falar agora. Desde o princípio, Deus tem revelado o seu plano redentor e a sua vontade especial ao seu povo para redimir pecadores. Ele começou a fazer no passado e Ele completou o que Ele queria fazer. Ele concluiu em Cristo de uma vez por todas. Este é o nosso Deus. É o Deus que se revela. E assim, para concluir a mensagem desta manhã, meus irmãos, se o nosso Deus se revela de forma total e final em Cristo, como devemos viver? Eu gostaria de enfatizar 3 aplicações que eu fiz ao longo do sermão, para que isto fique no nosso coração. Em primeiro lugar, devemos ter um especial apreço pela Escritura. Ela é verdadeiramente palavra de Deus. Ela não tem erros. Ela não falha. Nela há cura para a alma. Nela há sabedoria para os simples. Nela há alegria para o coração. A Escritura é suficiente para todas as coisas necessárias para a sua salvação, para a sua fé e para a sua vida. Aprenda do Senhor, aprenda da sua vontade revelada na Escritura, a respeito das coisas mais profundas do seu cotidiano e da sua alma. Deus tem na sua palavra princípios para que você guie toda a sua vida em todas as circunstâncias. Em segundo lugar, nós não precisamos ter medo da ciência secular moderna. Por vezes tememos dizer que a Escritura é palavra de Deus, inerrante e infalível, porque às vezes parece que os cientistas olham para a nossa Escritura e dizem: isto aqui é ridículo, isto aqui está totalmente em desacordo com o raciocínio, com a lógica e com os princípios que a ciência tem demonstrado. Meus irmãos, fiquem em paz. Toda a ciência verdadeira concorda com a palavra de Deus. Quando a ciência moderna, secular, que não é a ciência original do Ocidente, os irmãos sabem, a ciência original do Ocidente é uma ciência cristã, e de fato por muitas vezes reformada, uma ciência cristã, uma ciência da teologia cristã. Pois bem, a ciência secular moderna que rejeita a Deus e tenta estudar a criação, a parte do seu Criador, só discorda da palavra de Deus quando ela erige para si outro Deus. É impossível que a ciência chegue a conclusões verdadeiras discordando da palavra de Deus. Se as conclusões científicas discordam da palavra de Deus, tem outro Deus no meio. Tem alguma outra coisa que ela erigiu para si, que é eterno e imutável. E eterno e imutável só há um. Não são as leis da física, nem as leis da biologia. É o Senhor. O Senhor é o único eterno e imutável. E assim, não precisamos temer. Não é uma batalha de ciência versus fé. É uma batalha de fé em falsos deuses e da fé no verdadeiro Deus. Esta é a verdadeira batalha que acontece nesses campos. E nós estamos em Cristo, do lado da verdade, do lado vencedor. Em terceiro lugar, não busque as variadas formas antigas de Deus revelar a sua vontade. Elas cessaram. Em Cristo, nós temos a completude disso. As formas antigas eram sombras, o corpo é de Cristo. E assim, quando nós entendemos que as múltiplas maneiras eram de outrora, e que nos últimos dias Deus falou pelo Filho, o nosso coração descansa.
se você quer saber o propósito de Deus para a sua vida, não espere sonhos, não espere sinais. Espere em Deus e na sua palavra. Busque sabedoria na palavra de Deus e na Escritura, e por meio do estudo, da meditação e da oração, procure compreender qual seja a vontade de Deus, porque Ele já a revelou. O nosso Deus não está mudo, o nosso Deus não está ausente, o nosso Deus se revela. Que Deus nos abençoe para que nós entendamos e cumpramos esta palavra.